Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Louvamos e agradecemos a Allah e desejamos a sua paz e bênçãos para com o nosso querido profeta Muhammad. O Dia Internacional da Mentira é o dia que é celebrado no dia 1 ou no dia 1º de abril de todos os anos. E o Islã, como um código de vida, um sistema que estabelece as nossas relações com o nosso Criador, tem, obviamente, alguma resposta, alguma observação e alguma orientação a respeito da celebração do Dia Mundial da Mentira. Vale lembrar, historicamente, de que a internacionalização da mentira remonta ao século XVI. As mudanças introduzidas no calendário gregoriano pela Igreja Católica determinavam a transferência de celebrações de Ano Novo do dia 25 de março ao 1º dia de janeiro. As cerimônias se estendiam, portanto, antes dessa mudança, as cerimônias se estendiam até o início do mês de abril. Os que preservavam, então, a comemoração do mês de março passariam, então, a representar um estrato social desviante, reprodutor de uma data que foi declarada falsa, uma data que foi alterada, já que o falso é o oposto do verdadeiro. Então, os que celebravam o dia 1º de abril seriam os grupos sociais que dissimulavam, então, entre aspas, a verdade e vivificavam o que, a partir daquele momento, era chamada de mentira. Ou seja, grupos sociais que iam ao contrário das leis eclesiásticas, grupos sociais que preservavam um passado histórico e que resistiam, então, a essas mudanças. E esses grupos sociais, portanto, sofreram algumas acusações e foram taxadas como grupos que, portanto, celebravam um dia não verdadeiro para aquela finalidade. Então, o Dia da Mentira foi amplamente difundido na França, a partir do século XVI, depois na Europa e no mundo ocidental. A internalização do Dia da Mentira não é, no meu entender, senão uma alusão expressa da supremacia cultural ocidental sobre outras culturas e sociedades subjugadas, aquelas sociedades consideradas subalternas. Dado que a mentira, em sociedades orientais e de maioria muçulmana, por exemplo, representa um dos pecados envergonhados. Desde o século VII, o Islã classificou a mentira como um comportamento perverso, intolerável, indecente, devastador, insano e causador de danos irreversíveis que podem conduzir o indivíduo ao suplício infernal. Dizia o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele: Iyakum wal-kadhiba, فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. A mentira conduz, assim dizia o profeta Muhammad, a mentira conduz à perversidade e a perversidade conduz ao inferno. Por isso, se um indivíduo mente e pratica frequentemente a mentira, Allah o inscreverá como mentiroso. Ou seja, será apelidado como o homem mentiroso. Bem,
Se nós olharmos para as nossas sociedades modernas, podemos afirmar e podemos também classificar como as que sofisticaram os meios da mentira. Somos uma sociedade suscetível à mentira, uma sociedade exposta à mentira, uma sociedade que vive a mentira e na mentira. A mentira está nas relações impessoais. A mentira está nas prateleiras dos mercados. A mentira está no clérigo, que torna puro o que Deus vedou o seu consumo. A mentira está na política, que tem produzido cada vez mais representantes populistas e demagógicos. A mentira está nas redes sociais, porque a internet realmente e finalmente democratizou as vozes da imbecilidade. Quanto mais o internauta mente, atrai mais atenção e acumula mais visualizações, tornando-se, assim por dizer, como fonte de renda. A mentira está no contrato sexual, o que pode justificar, talvez, o aumento da taxa de divórcio nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, o tempo médio entre a data do casamento e a data do divórcio, em 2009, era de 17 anos e 5 meses. E em 2019, caiu para 13 anos e 8 meses. Se a maior arma desenvolvida pelo homem durante o século XX foi a bomba atômica, que dizimou entre 50 mil a 100 mil pessoas em Hiroshima, e entre 28 mil a 49 mil pessoas em Nagasaki, em 1945, no Japão. No século XXI, a mentira foi socialmente aperfeiçoada para manipular a opinião pública, difundir inverdades, inverter valores e subjugar povos e nações. Lembremos, por isso, que, nesse sentido, a mentira tornou-se uma das técnicas e estratégias militares para algumas potências mundiais declararem o estado de exceção. As medidas excepcionais, assim dizia George Agamben, encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas, que não podem ser compreendidas no plano do direito. E o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Em 2013, os Estados Unidos, a NATO, a Europa e os seus aliados produziram o que eu denomino do verdadeiro ano internacional da mentira, ao enganarem ordinariamente o mundo de que Saddam Hussein detinha armas de destruição em massa, a fim de legitimar a invasão do Iraque. Na história da humanidade, pode-se afirmar, com todas as letras, de que somente a sociedade moderna explorou as ferramentas da mentira e as usou como arma poderosa capaz de superar as bombas atômicas lançadas no Japão. Somente a mentira será capaz de destruir todas as armas nucleares que ainda Saddam Hussein continua escondendo, se por acaso elas forem encontradas. Só Deus é que sabe. Mas todas as investigações e todos os pesquisadores que participaram nesse processo concluíram de que Saddam Hussein, felizmente, não tinha nenhuma arma nuclear que ameaçava ou que poderia ameaçar a existência de uma nação poderosa como os Estados Unidos. Mas, afinal de contas, trata-se do princípio e da dogma desenvolvida no século XXI de que o estado de exceção consiste na eliminação física daqueles que a sua presença e a sua existência comprometem a existência dos poderosos. Por essa razão, no campo teológico, islâmico, melhor dizer, a mentira é uma das características daquele indivíduo cuja relação propiciou o ganho da sua confiança e depois traiu. A história
nos revela bem claro as relações entre os Estados Unidos, Saddam Hussein e o Iraque, sobretudo na década de 1980 até o início de 1990. Para não aprofundarmos nesse campo, já que o nosso tema é sobre a mentira, vale lembrar de que a mentira tem pernas curtas. A mentira é uma das armas poderosas que a sociedade moderna tem aperfeiçoado em todos os seus níveis. E o Islã, mais uma vez, a partir do século VII, enfatizou os perigos da mentira. Por isso, o verdadeiro e o sincero hipócrita, que você não deseja cruzar com ele, mesmo pintado de ouro, é aquele que realmente você confiou e ele traiu. E desta forma, o Islã nos apresenta caminhos. O Islã é uma religião que deixa bem claro, de acordo com o profeta Muhammad, quando ele diz: Ayatul munafiq thalatha. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اطمئن خان. Ou seja, nestas palavras proféticas, nosso querido profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, diz o seguinte: e um dos primeiros sinais de um hipócrita é que quando conta algo, mente. E o segundo sinal é que quando promete, não cumpre. E o terceiro sinal, quando confiam nele, ele trai. O Islã repreende a mentira e o seu ator, mesmo em ocasiões em que ela é proferida com a finalidade de humorismo, mesmo para fazer rir as pessoas, desde que seja mentira, portanto, ela é intolerável. Desta forma, mais uma vez, o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, disse: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. Ai daquele que produzir a mentira com a finalidade de divertir e gracejar as pessoas. Ou seja, o Islã condena a prática da mentira mesmo em forma de brincadeira ou diversão. A mentira foi e prevalece como instrumento preferível do Satanás. Ela foi a primeira manobra aplicada por Satanás, resultando na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Deus diz no Alcorão, capítulo 7, versículo 27. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ó filhos de Adão, que o Satanás não seduza a vocês, tal como seduziu os vossos pais, tal como seduziu Adão e Eva no paraíso, causando, portanto, a saída deles. Então, Satanás mentiu para os dois. Satanás seduziu os nossos pais quando estavam no paraíso, causando, portanto, a saída de Adão e Eva, aquele ambiente que eles viviam, um ambiente tão agradável. Mais uma vez, a mentira pode ser também reflexiva. Para Robert Travis, um biólogo norte-americano da Universidade de Rutgers, escreveu sobre a lógica do engano e do auto-engano na vida humana. Ele vai dizer que temos uma tendência irresistível para enganar a nós mesmos, e enganar outras pessoas nos proporciona vantagens enquanto não formos descobertos. Essa é a lógica das coisas. Mas que vantagens tiramos quando enganamos a nós mesmos? Quando enganamos a nós mesmos, quais são as vantagens que nós tiramos? Para ele, para esse autor, o auto-engano está presente em toda a vida do ser humano, mas tem um preço muito elevado. Somente ganhamos dele a destruição da verdade. Mentirmos a nós mesmos
serve para enganar os outros de forma mais sofisticada, como pretexto de proteger a felicidade e reforçar o otimismo. Por outro lado, se ao mentir inconscientemente o cérebro fica livre dessa carga, em suma, enganar a si próprio torna a mentira credível, um atentado contra a sociedade e contra a própria saúde. Bem, na modernidade, o avanço científico, o desenvolvimento tecnológico subestimaram o lugar da verdade, porque a verdade representa o fim da história, a trégua do pensamento, a morte da crítica e a margem dos objetivos da ciência, tal como postula Paulo Veine, ao descrever os meios que levaram o Império Romano a dominar outras sociedades e a conquistar o crescimento econômico. Paulo Veine vai evidenciar de que não é em busca da verdade que nos levará ao real dos fatos, porque o alcance da verdade leva-nos ao aprisionamento da reflexão sobre o que está fora da caixa. E as sociedades modernas são dinâmicas e não estáticas. Paulo Veine vai deixar bem claro de que é mais importante ter ideias do que conhecer verdades. É mais importante ter ideias do que conhecer verdades. E por isso que as grandes obras filosóficas, mesmo quando não confirmadas, permanecem significativas e clássicas. Ora, ter ideias significa também dispor de uma tópica, tomar consciência do que existe, explicá-lo, conceituá-lo, arrancá-lo da mesmice. É deixar de ser inocente e perceber que o que é poderia não ser. O real está envolto numa zona indefinida com possíveis não realizados. A verdade não é o mais elevado dos valores do conhecimento. Se a mentira é um dos atributos do Satanás no campo teológico, a veracidade torna-se automaticamente uma qualidade de um verdadeiro muçulmano. O profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah estejam com ele, antecipou o julgamento e a sentença daqueles que mentirem em seu nome, sejam muçulmanos ou não, de que esses prepararam voluntariamente uma moradia no inferno. Ele disse: Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. A coragem do ser humano, em algumas ocasiões, supera a ousadia do Satanás. Hoje em dia, a mentira foi tão naturalizada ao ponto de chamarmos normal que podemos mentir em nome de Deus para convencer e atrair aqueles que não se identificam com a nossa fé e crença. A mentira nunca pode ser usada como instrumento da salvação. Conta-se, para terminar, que o Sheikh Ali Al-Khawass, um grande teólogo egípcio que viveu no século XVII, era produtor de esteiras de vinho. Num certo dia, um grupo de pessoas perseguia um homem para matá-lo. O homem fugitivo pediu proteção do Sheikh Ali Al-Khawass. O Sheikh ordenou o homem para que se escondesse numa esteira. O Sheikh embrulhou o homem na esteira e deixou na posição vertical, em pé. Os perseguidores chegaram diante do Sheikh questionando se ele tinha visto o homem, pelo que o Sheikh respondeu afirmativamente. Para onde foi? Os perseguidores perguntaram. O Sheikh disse: o homem foi naquela esteira. Os perseguidores pensaram que o Sheikh estava brincando com eles e eles não acreditaram no Sheikh e foram embora. Quando o homem saiu da esteira, disse ao Sheikh: quase você me destruiu e me entregou a eles. O Sheikh respondeu dizendo: ó meu filho, a verdade que falei foi certamente pela sua proteção e salvação. Se eu tivesse mentido, eles revistariam toda a casa e te encontrariam. Interessante essa história do Sheikh Ali Al-Khawass. Por isso, para terminar, o dia 1º de abril, denominado também como o Dia dos Tolos, é evidentemente uma data
em que o Satanás se orgulha por ter enganado o pai das nações, por ter ensinado a mentira ao filho de Adão e por este filho ter tomado para si a responsabilidade de sofisticá-la e aperfeiçoar. Se a cultura ocidental está assentada em princípios judaico-cristãos, difícil não é a tarefa de entender por que a sociedade ocidental customizou a fé cristã. Celebrar o Dia Internacional da Mentira contraria os preceitos e as estruturas islâmicas. Contraria os preceitos e as estruturas doutrinárias islâmicas. Um muçulmano que mente, seja na brincadeira ou não, incorrerá um severo castigo no dia de juízo final. Assim eu termino, deixando bem claro o posicionamento e a orientação islâmica em relação ao Dia Internacional da Mentira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.